Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Dia. Hoje o meu amigo cirurgião plástico Dr. Danilo Debs está aqui e vamos falar de um tema muito interessante. O tema é o transplante capilar. Você que tem algum problema ligado à genética ou alguma alteração, estresse hormonal, teve essa queda de cabelo acentuada que não tem uma solução, uma luz no fim do túnel, o Dr. Danilo está aqui para falar da técnica cirúrgica. Inicialmente eu queria agradecer a sua presença, Dr. Danilo, aqui no programa Saúde em Dia. É um prazer recebê-lo também. E a primeira pergunta que eu deixo é a seguinte: o que é o transplante capilar? O que é a cirurgia para tentar corrigir a calvície? A cirurgia para corrigir a calvície existem várias técnicas. Uma delas são as de transplante capilar. Cirurgia de calvície envolve vários tratamentos cirúrgicos. Uma delas é a de transplante capilar. Transplante capilar consiste na retirada, na coleta de fio de cabelo de uma área doadora, que normalmente é a área acima das orelhas, a área temporal ou área occipital, e a transferência desse fio de cabelo para uma outra região, para a região receptora, que normalmente são as entradas, a fronte, a testa. Então, assim, resumindo, você vai lá, tira o fio e vai colocando em lugares específicos onde a pessoa não tem cabelo. E tem essa técnica que no meio médico a gente chama de FUE, que é F-U-E, ou aquela faixa que você corta um retalho grande. Você separa os folículos e vai colocando em locais específicos. Isso aí. O FUE, que é o nome em alto, a técnica mais em alto hoje, a tradução literal seria extração de unidade folicular, que é um termo em inglês, o FUE, E nessa técnica em específico, que é uma das minhas prediletas, a gente retira fio a fio da área doadora, sem a necessidade de corte, por meio de um instrumento que é um punch, que é um tubo cortante bem estreito, bem fininho, de 1 milímetro, 0,8 milímetros, em que a gente tira o fio inteiro, toda a unidade do folículo de pelo, e transfere esse enxerto para a área receptora. E, doutor, qual é o tempo médio de uma cirurgia dessa hoje? E quantos fios você consegue colocar nesse procedimento? Muito bem, olha, o tempo médio para uma cirurgia bem feito, um transplante de quantidade suficiente para preencher a maior parte dos casos, é uma cirurgia de em torno de 6 horas. Cirurgia longa, com a transferência de muitos fios, 4.000 fios, 5.000 fios, 3.500 é uma média adequada. E com equipe grande, equipe treinada, são várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo. O tipo de anestesia que é aplicada para esse método? Olha, anestesia local, mas ainda assim com auxílio do anestesista, A gente lança a mão de sedação para o paciente ficar dormindo ou a maior parte do tempo semi-acordado, Porque 4 a 6 horas de cirurgia é um período muito longo para ficar parado. E uma pergunta muito frequente também é como que é a recuperação desse procedimento cirúrgico? Quais são as orientações? Dói muito no pós-operatório? Eu posso voltar ao trabalho depois de quanto tempo? Em relação aos exercícios físicos? Perfeito. A recuperação ela varia conforme a técnica aplicada, Se a gente for usar aquela técnica de faixa que deixa a cicatriz na nuca, a dor já é mais importante, moderada, às vezes requer uso de analgésico, uso de medicamento para aplacar a dor, mas já a FUE, a fio, a dor é mínima e muito comumente o paciente não precisa usar analgésico para ficar confortável. Em relação à retomada das atividades, o FUE em específico, a maior parte dos pacientes eles podem retomar as atividades de trabalho em até 3 dias. Então, opera na sexta-feira, segunda-feira já está voltando ao trabalho. Os maiores períodos de recuperação estão relacionados às atividades físicas,
né, em períodos que podem variar de 1 a 4 semanas, dependendo do tipo de atividade física que o paciente, que a pessoa quer retomar. Por exemplo, natação, ciclismo, né, algumas atividades que às vezes precisa usar capacete ou precisa colocar alguma coisa em contato com o couro cabeludo, requerem, né, um tempo de recuperação um pouquinho maior. Certo. Esse implante, esse fio que é colocado, depois de quanto tempo ele consegue ter um desenvolvimento e você equiparar o tamanho do fio que você tem hoje? Perfeito. Olha, todos os fios transplantados, coletados, eles são coletados de uma região geneticamente muito boa, de fios que normalmente não caem na maioria das pessoas, que é a nuca e acima das orelhas, ali nas têmporas, né? Quando esse fio é transplantado, a imensa maioria deles entra em latência, o fio cai, mas o folículo, a raiz continua lá dentro e volta a crescer em 6 meses. Então, a partir de 6 meses é que a gente começa a observar os resultados e esses resultados são totalmente avaliados depois de até 2 anos da cirurgia. Certo, então depois de 1 ano que a pessoa começa a realmente perceber essa mudança de densidade, o crescimento do folículo capilar. Uma técnica bem interessante, viu, gente? A gente que às vezes, como médico, é muito comum no dia a dia você ver a angústia, até o paciente tentar buscar um tratamento para bloquear a queda ou fazer crescer um cabelo que não existe mais em determinadas regiões. Chega um ponto que o tratamento clínico ele vai até um limite e não consegue dar um resultado que a pessoa busca. Então a gente tem que pensar nesses procedimentos cirúrgicos. Está aqui o Dr. Danilo, cirurgião plástico, faz esse tipo de procedimento aqui em Indaiatuba, vem com uma equipe grande. Eu já tive a oportunidade de ver um procedimento cirúrgico do Dr. Danilo, toda a equipe aqui, realmente vocês estão de parabéns. É uma equipe bem robusta, 3 cirurgiões, 4 auxiliares, um treinamento bem específico. Acho que o que a gente vê nos grandes centros. Então, quem está acostumado a ir para São Paulo, grandes centros no Brasil todo aí, vê uma estrutura dessa. Doutor, você queria deixar mais alguma dica, algum comentário? Olha, normalmente quando se fala em calvície, sempre retoma paciente do sexo masculino, né? Ou pessoas do sexo masculino. Mas olha, calvície incomoda muito mais as mulheres e é muito mais comum do que a gente imagina, né? Existe também tratamento cirúrgico para calvície, né, das pessoas, dos pacientes do sexo feminino, né? É diferenciado, é diferente, nem sempre a FUI é a melhor opção, na verdade quase nunca é a melhor opção, mas existem opções cirúrgicas, inclusive. Muito interessante esse seu comentário e observação em relação às mulheres, porque realmente na prática do dia a dia, do consultório, é uma queixa muito comum. Você, mulher, que tem uma redução de densidade de cabelo, uma queda de cabelo muito acentuada, que o tratamento clínico não resolveu. Então o tratamento cirúrgico abre uma janela, uma luz no fim do túnel muito interessante, com resultados espetaculares. Então esse tema é um tema bem atual, moderno, que a gente anda encontrando em muitos locais, revistas, matérias. Fique atento a essas dicas do doutor. Doutor, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Novos programas, novos temas, a gente vai estar futuramente voltando a conversar, porque cirurgia plástica, a gente tem vários temas aí, muita coisa boa para levar você aí de casa informação. E não esqueça, qualquer dúvida, qualquer pergunta, tem o WhatsApp do programa que vai estar aqui embaixo. Eu também tenho um Instagram que é Dr. Eduardo Nutrólogo. Lá a gente fala de todos esses temas com muitas dicas interessantes para levar informação para você aí em casa, tá bom? Então ficamos por aqui hoje e vejo vocês no futuro programa. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.